Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Edson Júnior, sou professor da Rede SESI Pernambuco, professor de História, e hoje estou aqui nesse projeto massa do SESI chamado Prepara SESI, para construir junto com você conhecimento e a gente focar nos nossos objetivos, que são os nossos estudos para o Enem, para o SSA, e assim pudermos entender melhor sobre o tema que nós vamos abordar hoje, beleza? Só adiantando para vocês, hoje nós vamos ter como objeto de conhecimento, como objeto do nosso estudo, a escravidão, tá certo? Desde a antiguidade até o mundo moderno, beleza? Então eu vou apresentar para você minha tela, tá certo? E a gente vai começar a nossa aula com o nosso slide explicativo, vai ser bem massa, e eu tenho certeza que vocês vão tirar muita nota boa, vão conseguir sim chegar naquilo que desejam. Vamos lá? Deixa eu abrir aqui só rapidinho. Pronto, beleza. Então, como eu falei para vocês, história cultural dos povos africanos, a luta dos negros no Brasil e o negro na formação da sociedade brasileira. Este é o tema, como está lá descrito, né, para Enem, para o SSA, objeto de conhecimento tão importante para a gente, muito cobrado, tá bom? Vamos lá. Para a gente poder entrar no conteúdo, né, da realidade escravocrata aqui no Brasil, eu preciso trazer para vocês algumas realidades sobre escravidão e passar alguns bizus para você poder entender bem. Veja só. O termo escravidão, né, significa dizer tomar posse de algo no sentido de que aquele algo, aquela realidade, aquela pessoa não aceita aquela posse, vamos dizer assim, é algo forçado. E sem nenhum direito, né, como um dono de um objeto mesmo. A escravidão, ela existiu desde o início, né, para quem viu o vídeo lá do primeiro ano sobre pré-história, vai ver que já existia escravidão no finalzinho da pré-história, na Idade dos Metais, quando os seres humanos começaram a se desenvolver com os metais, com as armas, e começaram, assim, a desenvolver todo o ataque de guerra para outros grupos em troca, em busca, melhor dizendo, de comida, de território e tudo mais. Mas, vamos lá, vamos ao que interessa dentro do que a gente está vendo. Escravidão na antiguidade e escravidão na modernidade. Lembrando que esse termo de era moderna na história é o que compreende do início das grandes navegações, tá bom? É esse período que nós estamos falando. Então, escravidão na antiguidade, como diz o nosso slide, ele fala o seguinte, ó, rivalidade entre as tribos, que em um processo de organização e estabelecimento lutavam entre si pelo domínio do cultivo de terra e também do fogo, as técnicas dos metais, como eu falei agora há pouco, né, e das armas de guerra. Os vencedores escravizavam os vencidos. Deixa eu trazer uma informação importante para você. Lá na antiguidade, a escravização, né, ela se dava por meio da luta por território, da luta por comida, da luta pelo domínio do fogo, de armamentos. Então, geralmente, quando um grupo lutava contra o outro, o grupo que era vencido se tornava escravo do grupo vencedor, tá? Já na modernidade, a escravidão ela toma uma proporção diferente. Vamos ver? Interesses econômicos e o resultado de um pensamento de domínio de superioridade presente nos ideais da aristocracia europeia. O escravo era a peça principal de enriquecimento da metrópole. Pessoal, deixa eu frisar uma coisa bem importante para você. Havia uma ideia eurocêntrica de que, quando eu falo eurocêntrica, é dentro da Europa, tá? No centro da Europa, de que o homem branco europeu, a Europa em si, era o berço da civilização e que ela tinha uma missão dentro do mundo moderno, dentro de todas as realidades, né, quanto aos outros continentes que na época, como a América ainda estava, né, nesse processo de descobrimento, era a África, a Ásia, né, então eles tinham essa ideia de superioridade, essa ideia de serem superiores, tá certo? E a gente sabe que isso é coisa inexistente. Isso é uma verdadeira, vou até usar um termo que não sei nem se posso usar, mas é até uma verdadeira mentira, porque não existe um ser superior por uma determinada cor
ou etnia, né, ou algo do tipo, não existe. Nós somos todos iguais e sabemos disso. Então, a escravização no período da modernidade, ela toma um rumo diferente. Só quero trazer para você uma ideia. Existem alguns historiadores, alguns pesquisadores que apresentam, né, esse questionamento que o slide está trazendo aí para você. Existia escravidão na África? Ou será que a escravidão só existiu de europeus para africanos? Bom, é importante frisar que existia sim escravidão na África, mas num tom totalmente diferente da escravidão que os europeus praticavam com os africanos. Quando eu digo num tom totalmente diferente, é que os meios, as justificativas, o formato, gente, muito diferente. Pessoal, você sabe muito bem, né, e isso é conhecido por todos, o quanto, né, que o negro trazido da África sofreu ao chegar. O quanto que ele sofreu ao chegar aqui na América e se deparar com tanto trabalho, com tanta violência, com tanta realidade, tantas realidades, né, porque foram muitas, que eles tiveram que enfrentar. Então, qual o tipo de escravidão que existia na África? Uma escravidão totalmente diferente daquela que os europeus praticavam. Mas vamos ver o que diz o slide, ó. Eu preparei com muito gosto para todos vocês aí do segundo ano. Uma análise histórica permite concluir que se trata de algo muito diferente daquilo que foi praticado na Europa. Para começar, tem raízes imemoriais na cultura do continente e o seu significado social passa muito longe de uma utilização meramente para fins econômicos. Galera, primeiro bizu da nossa aula de hoje, tá? Eu acredito que é o primeiro. Se você já conseguiu identificar outro, sem problema. Qual é esse bizu? Dentro da África, a escravização ela tinha uma ligação muito grande com a realidade cultural, com o modo de vida dos africanos, do que com uma realidade econômica de domínio, né? Como diz o slide aí para a gente, ó, de utilização para fins meramente lucrativos. Era totalmente diferente o sentido. Dependendo da cultura, continua o texto, em que ocorresse a incorporação de um indivíduo como escravo era praticamente o mesmo que introduzir um novo membro na família. Pergunta: a escravização realizada entre europeus e africanos introduzia o africano dentro da vida europeia, vamos dizer assim, como alguém que está entrando na família, como um novo membro de uma família, tendo até alguns direitos de fala, alguns direitos de participação ativa mesmo? Não tinha. A gente sabe muito bem que o africano que era escravizado, ele era escravizado como objeto, como uma peça. E às vezes muito pior do que como um objeto, porque você sabe perfeitamente, né, que muitos objetos a gente trata até com muito mais cuidado e muito mais gosto do que aquilo que eles faziam com os africanos escravizados aqui na América, principalmente aqui no Brasil, beleza? Aí ele diz aqui, ó, o cativo podia realizar as mesmas tarefas e ter um dia praticamente idêntico ao do seu senhor, inclusive se alimentando da mesma forma e participando do cotidiano da religião, com restrições apenas de status social. O que muitas vezes não fazia qualquer diferença, ou seja, ele só tinha que entender que ele não tinha o mesmo status social que o seu senhor. Essa era a escravização africana. Mas, mesmo entendendo que ele não tinha o mesmo status social que o seu senhor, ele podia ter realidades semelhantes ao do seu senhor, como alimentação. E aí faço um comparativo. É muito massa estudar história fazendo um comparativo. Né? Muitos críticos, né, que dizem que a historiografia oficial vitimiza, né, o negro escravizado, que é uma luta sem sentido, ainda está falando sobre isso, porque lá na África, os próprios negros escravizavam seus irmãos de cor. Não caia nessa cilada, porque não era igual o tipo de escravidão. Não era. Inclusive,
Quando a Europa começou a escravizar negros africanos, usou esse pretexto, usou essa desculpa de que eles escravizavam irmãos da mesma cor e para redimi-los era necessário, né, que vamos dizer assim, um grupo, eu não gosto nem de falar desse termo, mas um grupo superior os escravizasse e os trouxessem para trabalhar no Novo Mundo, na América. É por isso que a Idade Moderna na história é o período das grandes navegações, e você sabe muito bem, né, que esse período das grandes navegações foi um período muito importante para o desenvolvimento econômico da Europa, para o desenvolvimento marítimo da Europa, tá certo? Porque muitos países europeus se tornaram metrópoles e tinham suas colônias aqui na América que precisavam de mão de obra. E aí a gente entra agora dentro desse slide e nesse mapa mental aí que eu preparei vai estar disponível para você, tá bom? Eu vou enviar para vocês esse slide para você estudar com ele, tirar dúvidas e reforçar posteriormente. Veja bem, como é que a escravidão começou aqui no Brasil ainda enquanto colônia? Veja, nós vamos estudar a escravidão aqui no Brasil dividida pelos períodos políticos, tá? Pelos períodos políticos e administrativos. Período do Brasil colônia, aí o períodozinho da chegada da família real, que muda essa realidade de colônia para Reino Unido, porque agora o Brasil, com a vinda da família real em 1808, passa a ser a sede do Império Português, uma vez que toda a corte, a família real, né, estava reinando daqui. Depois a gente vai ver a escravidão no primeiro reinado, a escravidão no período regencial, tá? E a escravidão também no período do segundo reinado, que é quando acontece a abolição, e aí vamos entender um pouquinho do contexto dos afrodescendentes pós-abolição da escravatura, certo? Será que realmente se tornaram livres, tiveram direitos? Vamos conversar sobre isso na aula de hoje. A escravidão na colônia. Motivos? Bom, logicamente não era para ter, porque ninguém nasceu para ser escravo, mas eles alegavam o seguinte: necessidade de mão de obra barata e experiente, e os negros escravizados, eles já sabiam, tá, trabalhar com a agricultura, trabalhar com a terra mais diretamente. Lucro da metrópole, no nosso caso do Brasil, era Portugal, né, a metrópole, que queria lucrar, e esse lucro, ele era um lucro alto, porque o trabalho escravo não traz nenhum tipo de gasto, a não ser o da compra efetiva, né? Porque a comida, se vocês bem sabem, era o resto daquilo que o senhor comia, né? O tipo de abrigo, o tipo de moradia eram as senzalas, nem se é que se pode chamar aquilo de moradia, não? E o estado social dos donos de escravo? Galera, não era nem mais uma questão somente econômica. No Brasil colonial, naquele período, ter um escravo era sinal, ter um só não, né? Quem mais tivesse escravos era sinal de crescimento, de status, entendeu? Era sinal de status social. Quem mais tinha escravo era mais poderoso dentro da sociedade. Professor, por que a escravidão indígena no Brasil colonial foi substituída pela escravidão negra, como está aí no nosso mapa mental? Bem simples, tá? Vou passar os bizus para você entender. A escravidão indígena, ela era mais difícil, justamente porque o índio, ele já conhecia a terra, ele já sabia como lidar com a terra, ele já tinha contato com ela, ele já sabia como fugir. A forma de resistência do índio seria totalmente diferente da forma de resistência do negro. Então, escravização negra seria muito mais lucrativa do que a escravização indígena, tá bom? Sem contar que, tá, naquele processo de colonização do Brasil, né, a igreja queria os índios catequizados para, assim, aumentar o seu número de fiéis, uma vez que lá na Europa havia ocorrido a reforma protestante, que tinha dado um déficit na quantidade de fiéis da igreja católica. Beleza? Arrancados do seu próprio lar. Eu queria nesse slide, quero frisar para você alguns pontos muito interessantes e tristes, dramáticos mesmo, desse processo. Bom, o africano, o negro africano, quando ele era trazido da África para cá, já lá nos portos,
nos portos da África, eles passavam por um processo muito dolorido. Você sabe que lá eles já tinham seus nomes substituídos, numa tentativa, e bem sucedida, tá? De apagar os traços culturais, a memória que aquele negro tinha, aquele africano tinha da sua terra, da realidade que ele viveu, então apagar. Tanto é que depois, né, isso aí já é também arrancar dele a sua cultura, eles eram obrigados a não falar nas línguas, nos idiomas das suas tribos africanas, porque seria muito mais fácil combinar a fuga. Outro ponto interessante e muito triste é o tráfego, né? A vinda de lá para cá, da África para o Brasil, vamos dizer assim, para toda a América, mas propriamente dito Brasil, que é o que nós estamos focando. Os navios negreiros, eles vinham abarrotados. Tá? Os negros vinham num compartimento do navio, trazidos como, meu Deus, eu não posso nem dizer bicho, amontoados. Tá? Água era raro, água potável para eles beberem era raro. Tá? Sem contar que comida era uma vez perdida, porque não podiam carregar no navio muita comida e muita água para não tomar espaço de trazer muitos negros. Tá? Muitos adoeciam e, detalhe, morriam ali naquele navio, naquelas viagens extensas de 45, 50, 60 dias de viagem, e os corpos passavam dias ali no convés, naquele compartimento, até que fosse retirado e jogado ao mar. Imagine, você sair de sua terra e vir para um lugar que você não conhece, para ser escravizado, sabendo que vai trabalhar bastante, que vai sofrer, porque se na viagem o processo já foi difícil, imagina na chegada do navio. Não é? Ao chegar aqui, eram vendidos como objetos. Aqueles compradores de escravos avaliavam tudo, sobretudo a gengiva, a coloração, se tinha dentes estragados, a cor dos olhos, da palma da mão, observavam se tinha defeito físico. Os escravos homens e novos tinham um preço. As escravas mulheres e as crianças, outro preço. E os idosos nem se fala, porque não ia dar produtividade. Gente, terrível. Terrível. E aí a gente já começou a entender, né? A saída da África, os navios negreiros abarrotados, a chegada ao Brasil, no nosso caso, a terrível chegada ao Brasil, essa ideia, né, de tratar o ser humano como objeto mesmo, e os tipos de escravos. Existiam 3 tipos, né, como a gente está vendo aí no slide, de escravos naquele período. O escravo rural, aquele escravo que era vendido para trabalhar no campo, na lavoura, lá na cana-de-açúcar, na pecuária, no trabalho pesado de dentro do campo, tá? Trabalhavam de sol a sol, de domingo a domingo, sem direito a descanso. Tá? Eram esses escravos aí, os escravos rurais, que sofriam na mão dos seus senhores, sofriam nos troncos, nas senzalas. Escravo urbano. O que era o escravo urbano e a diferença para o rural? Se liga no bizu para poder entender. Ou também chamados de escravos de ganho. Por que escravos de ganho? Eram aqueles escravos que moravam nos centros urbanos e seus senhores permitiam que eles realizassem trabalhos para outras pessoas em troca de dinheiro. Tá? Tipo um menino de serviço, né? Vamos usar esse termo para você entender. E aí ele fazia aquele serviço ali como escravo de ganho, recebia, mas boa parte, ou a maior parte, do que ele recebia ficava para o seu senhor e pouquíssimo ficava para ele. E era com esse dinheiro, juntando com muito sacrifício, que muitos desses escravos de ganho chegavam ao terceiro tipo de escravo que está aí no slide, o escravo alforriado. E o que era isso? Aquele escravo que conseguia comprar sua carta de alforria. Raros, mas que conseguiam. E não é porque conseguiam a sua carta de alforria que estavam livres do preconceito e de todo o processo, né, que a escravidão impunha aos negros que aqui estavam. Beleza? Vamos lá, vamos seguir. Beleza?
A escravidão no Brasil independente, saindo do processo do período colonial, entrando já para a vinda da família real e o início do primeiro reinado. Você sabe muito bem que com a vinda da família real para o Brasil em 1808, que fugiu lá por conta do bloqueio continental de Napoleão Bonaparte, que veio para cá e aqui, né, elevou o Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e a Algarves, o Brasil era a sede do reinado. Então, houve uma ascensão da elite colonial. Aquelas famílias que moravam no Brasil, que estavam aqui, que eram brasileiras e que eram ricas, começaram a ter uma ascensão dentro da elite social daquela época, porque antes, só quem era dessa elite social eram os portugueses. Então, agora, com a vinda da família real, né, a metrópole está aqui. Aumento do tráfico negreiro. Veja que o primeiro tópico tem uma relação direta com o segundo, porque com a ascensão das elites coloniais, né, óbvio, como eu falei para vocês, que havia uma questão de status social, então, quanto maior o meu, vou usar um termo assim, cargo, né, minha função dentro da elite social, mais escravos eu deveria ter, eu deveria possuir. Crítica da comunidade internacional, tá? Ou seja, a comunidade internacional começou a criticar mesmo a escravidão no Brasil, justamente. Por quê? Porque a ideia da escravidão já estava caindo no desuso em outros países e estava no Brasil a todo vapor. E aí começa o primeiro reinado, o governo de Dom Pedro I, que, depois de proclamar a independência do Brasil, se torna um imperador autoritário por conta do poder moderador, né? E dentro do seu próprio grupo político havia uma disparidade, como você está vendo aí, entre membros do governo quanto à escravidão. Existia aquele grupo que queria o fim da escravidão e existia aquele grupo que queria a manutenção da escravidão. Então, já estava dentro da elite brasileira essas duas ideias, de manutenção e de fim, né, da escravidão. A sociedade brasileira estava composta por uma elite agrária, e se é uma elite agrária, precisa, né, de altos impostos, no sentido do seguinte, veja bem, para a manutenção da escravidão, era necessário que eles tivessem lucro. Então, como o slide mostra para a gente, a elite agrária mais impostos e lucros da escravidão, Dom Pedro I escolhe pela manutenção da escravidão no Brasil. Porque acabar com a escravidão no Brasil seria, vamos usar um termo, um tiro no pé. Uma vez que a gente precisa entender que mesmo diante de tanto sofrimento, mesmo diante de tanta desigualdade, né, de tanta violação do ser humano, que foi a escravidão, os africanos escravizados aqui no Brasil colaboraram muito para o crescimento da economia. Podemos dizer que o Brasil só se tornou o que se tornou graças a ele. Se não fossem eles, nós não tínhamos tido um crescimento econômico, porque eram eles que praticavam a agricultura, vamos dizer assim, criavam a manutenção da agricultura, beleza? E aí, como Dom Pedro I estava sofrendo, né, junto com todos os seus políticos, aquela interferência, aquela intervenção direta da Inglaterra, agora preste bastante atenção. A Inglaterra, que tinha ajudado Dom Pedro I a pagar a taxa de indenização a Portugal para que o Brasil se tornasse independente, a mesma Inglaterra que tinha ajudado a família real a fugir para o Brasil, essa Inglaterra agora estava exigindo que o Brasil abolisse a escravidão, acabasse com a escravidão. E alguns historiadores vão justificar isso no fato de que a Inglaterra simplesmente queria que, com o fim da escravidão, né, por conta do surgimento da industrialização, ocorresse o aumento aqui no Brasil do trabalhador assalariado, que vai poder investir na economia e a industrialização vai crescer, beleza? Agora, Dom Pedro I cria, né, algumas leis tentando acabar com a escravidão, mas
Essas leis, como diz o slide aí, lei para inglês ver, só ficaram mesmo, tá, na teoria, porque na prática a escravidão continuou de vento em popa e a quantidade de escravos que vinha para o Brasil só aumentava. Por isso, lei para inglês ver, ou seja, para driblar a Inglaterra que queria, que pressionava Dom Pedro I no primeiro reinado, acabar com a escravidão. Joia? Espero que você esteja entendendo e gostando, tá bom? Período regencial. Vamos ver a escravidão agora dentro deste período. Você sabe que o período regencial ele começou justamente porque Dom Pedro I voltou para Portugal para ocupar o trono e como o príncipe, né, Dom Pedro II, tinha somente 5 anos de idade, não podia ocupar o trono no lugar de seu pai. A Constituição dizia que era necessário que se criasse uma regência, tá certo? E aí, com a ausência da figura do imperador que domina, que está ali à frente do país, muitas revoltas ocorreram no Brasil, bastante, tá? E uma delas foi uma revolta de escravizados, a revolta dos malês, que ocorreu na Bahia em 1835. E o que é que os escravizados estavam contestando nesta revolta? Simples, a situação deles, a realidade de vida deles, do trabalho, da condição social, tá certo? Da violência que sofriam e do preconceito. Então, como eles eram escravos, descendentes de muçulmanos, eles sabiam, eles tinham uma ideia de que tudo aquilo que estava acontecendo podia ser revertido por meio de uma revolta. Revoltaram-se na Bahia e tentaram, né, acabar com todo esse tipo de realidade que eles viviam. Tá, foram reprimidos, a gente sabe, mas só pelo fato de ter havido uma revolta, já causou medo na elite brasileira, como diz aí no nosso slide. Por que medo da elite brasileira? Porque eles tinham medo que esses levantes, né, crescessem, que a revolta dos malês alimentassem outros negros escravizados por liberdade. E agora, também temendo a independência do Haiti e a abolição da escravatura lá. Então, esse movimento todo estava gerando na elite brasileira a ideia de que, se realmente eles se organizarem, nós podemos nos prejudicar. E aí o slide mostra para a gente que no período regencial começou a ganhar corpo e força as demandas pelo fim da escravidão, ou, ao menos, do tráfico negreiro, certo? Então, o período regencial ele é marcado pelo início dessa luta mais aberta mesmo pelo fim da escravidão. Agora começa o segundo reinado. E o processo de escravidão ainda se estendendo, gente. Foi muito tempo de escravidão no Brasil. Foram anos a fio dos escravos sendo trazidos e cada vez mais escravos e cada vez mais escravos. O Brasil foi o país que mais trouxe escravos, né? Mais traficou negros, né, da África para cá, para a América. E a escravidão trouxe danos terríveis para toda a vida dessas pessoas, como a gente sabe até hoje. Até hoje o preconceito, até hoje há toda esta realidade sofrida por conta deste processo. Vamos ao segundo reinado. Primeiro ponto, manutenção da escravidão, porque Dom Pedro II, né, que agora governa o Brasil depois do golpe da maioridade e tal, Dom Pedro II mantém a escravidão por quê? De um lado, ele tem o Partido Liberal, do outro, ele tem o Partido Conservador. O Partido Conservador era formado pela elite agrária, que queria a manutenção da escravidão, que queria que continuasse a escravidão no Brasil. Do outro lado estava o Partido Liberal, que não era tão adepto da abolição, mas como não queria a centralização política na figura do imperador, tá certo? Como diz o slide aí, ó, criticava a centralização monárquica, automaticamente, com a descentralização da monarquia, poderia desestabilizar a escravidão. Então, Dom Pedro II, ele, como você já deve ter estudado, né, no período do segundo reinado, já deve ter lido algo do tipo, ele teve que fazer dentro da política interna do Brasil um jogo de cintura com esses dois partidos.
Então, na tentativa do governo de manter a paz política, começou, dentro do segundo reinado, ainda com a existência de escravos, um processo de trazer imigrantes para tentar aliviar, sabe? Durante todo esse tempo, gente, o Brasil foi tratando o tema da escravidão como que de maneira gradual, lenta, se arrastando, tentando buscar todos os recursos para não abolir a escravidão. Para não abolir a escravidão, tá? Dentro do próprio Partido Conservador, que na teoria era um partido totalmente escravocrata, né, houve uma rachadura, vamos dizer assim, porque o Partido Conservador, ele tinha alguns membros, entre eles Joaquim Nabuco, que começou a expressar abertamente o seu apoio à abolição, porque o Brasil só se tornaria um país moderno se abolisse a escravidão. Uma vez que, trazendo indústrias, não que no segundo reinado, não que lá no período da escravidão, a indústria não existisse, mas não era incentivada pelo governo. Por quê? O incentivo principal do governo era a produção de café. Tá? E aí, o surgimento da indústria dentro do segundo reinado, de forma mais evidente, certo? Vem trazer esse pensamento de que é preciso abolir a escravidão. Por isso que membros do Partido Conservador buscavam essa ideia também de que para a modernidade do Brasil surgir, era necessário abolir a escravidão. Beleza? Surgimento também dos republicanos e a sua bandeira abolicionista e contra a monarquia. Você veja que o cerco está se fechando, né? E Dom Pedro II vai entrando dentro de um processo, além de tudo isso, a Inglaterra em cima. Acabem com a escravidão. Cadê a abolição da escravidão no Brasil? Acabem com a escravidão. Precisamos trazer a modernidade das indústrias. E para isso precisamos do trabalhador assalariado, que vai gastar, que vai investir, entendeu? E aí, né, Dom Pedro II, junto com todo o seu governo, começa a criar leis. Alguns historiadores dizem que essas leis, elas são leis que vão trazendo, né, de forma lenta, o processo da abolição da escravidão. Vamos ver algumas? Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibia o tráfico de escravos. Essa lei Eusébio de Queiroz só foi criada porque em 1845 a Inglaterra criou a lei Bill-Aberdeen. Acho que é assim que se pronuncia, tá? Lei Bill-Aberdeen. Essa lei concedia direitos à Inglaterra, à Marinha inglesa, à Marinha Real inglesa, de atacar qualquer tipo de navio negreiro, de tráfico negreiro, que encontrasse nos mares. Então, para amenizar os efeitos desta lei criada pela Inglaterra, criou-se a Lei Eusébio de Queiroz, tá certo? Então, a Lei Eusébio de Queiroz proíbe o tráfico negreiro, a vinda de escravos da África para cá, certo? Foi obedecida? Não. Não na sua totalidade, porque a gente sabe que agora o tráfico ele vai ser clandestino, né? Ele vai ser realizado, mas de maneira clandestina, para que fosse atendido, né, fossem atendidos os, vamos dizer assim, a elite agrária brasileira. Uma coisa que começou a acontecer também, a partir da Lei Eusébio de Queiroz, foi o tráfico interno. Aumentou o tráfico interno, porque uma vez que está mais difícil trazer de fora, eles vendiam entre eles, a própria elite brasileira, ok? Lei do Ventre Livre, de 1871, determinava que os filhos de escravizadas, nascidos a partir de 1871, seriam considerados livres. Nasceu a partir daquela data, está livre. Pergunta: um recém-nascido, uma criança, um adolescente, que não tinha condição de sobreviver sozinho, tá? De estar sozinho neste mundo, abandonaria sua mãe? Não. Então, essa lei ela não traz efeito, porque as crianças acabavam sendo criadas junto de suas mães, dentro do sistema escravocrata, e eram tratadas como escravas também. Lei dos sexagenários, essa lei é hilária, né, de 1875, concedia liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade. Gente, qual o escravo que na condição de vida que viviam aqui no Brasil chegava aos 60 anos de idade? Muito mal chegavam aos 30.
Muito mal. Bizarro, né? E, por último, a Lei Áurea, de 13 de maio de 1888, que acabava com a escravidão sem garantir indenização aos proprietários dos escravos. Tá? Essa Lei Áurea, como todos sabem, é de 13 de maio, foi uma lei, né, sancionada pela princesa Isabel, que substituía o pai, Dom Pedro II, que tinha saído para cuidar da saúde, e ela acabou fazendo isso, né? Aboliu a escravidão no Brasil. Só que veja bem, a abolição da escravatura no Brasil, primeiro que trouxe consequências para a família real, porque a elite agrária ficou contra o imperador, contra a monarquia e a favor da república. A república ganha mais um aliado, porque a elite que antes apoiava Dom Pedro II, antes apoiava a manutenção do regime monarquista no Brasil, agora migra inteira, né, ou em sua maioria, para o sistema republicano, que é um tema posterior. Tá? Agora vem os desafios. E por que os desafios, professor? Porque, veja bem, os negros escravizados, eles estão livres, estão fazendo festa na rua, estão comemorando a sua escravidão, comemorando porque a sua soberana os libertou, mas não comemorando a igualdade de direitos. A igualdade na qualidade de vida. Tanto que esses negros, né, e aí esse período, né, esse período de pós-abolição é o período, tá, que vai trazer agora o início da República. Então, os ex-escravos do início da República, eles vão se ver agora sem condição de trabalho, porque muitos só sabiam ser escravos. Vão surgir movimentos, como está dizendo aí o nosso slide, mas movimentos que surgiram no século XX, cheios de desafios. E quais são esses movimentos? Eu separei um material aqui, vou trazer para você quais esses desafios. Olha, para reverter esse quadro de marginalização, no alvorecer da República, os libertos, ex-escravos e seus descendentes instituíram os movimentos de mobilização racial negra no Brasil, criando inicialmente dezenas de grupos, grêmios, clubes ou associações em alguns estados da nação. Em São Paulo, a agremiação negra, né, mais antiga desse período foi o Clube 28 de Setembro, constituído em 1897. Pessoal, a gente vai passar por todo o primeiro período da República, a Primeira República, que muitos chamam de República da Espada e República Oligárquica, ou República Velha, com esses afrodescendentes, esses negros, ex-escravos, sofrendo com o preconceito, e hoje essa realidade não é diferente. Logo que o Brasil proclamou a República, se falou de que não havia que não havia preconceito. Mas a gente sabe que o preconceito ele é existente até hoje dentro do Brasil. A gente sabe que dia após dia a marginalização de pessoas por conta da cor da pele, por conta do meio social, é muito frequente. Eu não preciso citar os casos para vocês. Até a nossa imagem mostra aí, abaixo de 500 anos de opressão, abaixo de racismo. Denunciamos o namoro do Brasil com a África do Sul. Ou seja, negro é gente, o cartaz ali do lado. A luta ainda é presente. A luta ainda é muito, muito forte. E a gente precisa entender que hoje nós temos uma dívida histórica com esse povo que foi arrancado de sua terra, trazido para cá, que contribuiu bastante com a economia, com o crescimento do país e ainda não recebem a valorização que merecem, a igualdade, porque nós somos todos iguais. A gente viu o conceito de escravidão, a gente viu que a escravidão não levou ninguém a nada. E ainda hoje, esse tipo de preconceito racial não pode existir.
Então, pessoal, a nossa aula de hoje, além de trazer para você uma reflexão crítica em cima dos fatos, colabora bastante para tema de redação, colabora bastante para você ter uma visão mais ampla do que são esses movimentos. Você vai estudar na Era Vargas a dificuldade que o negro tinha de entrar no teatro, de participar da vida artística e cultural do Brasil. E isso ainda é muito latente aos nossos olhos, tá certo? Eu vou encerrar a nossa aula de hoje com uma questão, tá certo? Uma questão de história, tá? Da SSA 2, tá certo? Que vai trazer para a gente o seguinte contexto. O Brasil era um lugar de contradições. Foi o último país do hemisfério ocidental a abolir a escravatura em 1888, pouco depois de Cuba, 1886. Mas foi também o primeiro a afirmar estar isento de racismo. E a tese da democracia racial de Gilberto Freire foi considerada uma doutrina oficial brasileira. Veja, logo após a abolição da escravatura, começou-se a afirmar dentro do Brasil que o Brasil estava isento de racismo, que não existia racismo no Brasil. Será? Vamos às alternativas. Que abordagem da escravidão no Brasil é retratada pelo texto? Pelo tom que o texto fala para a gente de que não há racismo logo após a abolição da escravatura, como é que ele está tratando a escravidão? Esse sofrimento todo, desse tempo todo. Vamos lá. Socialista? De igualdade total entre as raças? Não. Porque ele não fala no sentido de que há essa igualdade. Ele fala de que logo após essa tese de democracia racial foi colocada em prática e que não há racismo. Romântica, de um modelo de sociedade pós-racial? Sim, faz sentido, sigamos. Liberal, de uma visão econômica da escravidão? Não, nada a ver. Não tem sentido de visão econômica da escravidão, porque ele está sempre falando aí na questão do sentido social, tá? Humano mesmo. Letra D, senhorial, de um modelo ainda eminente escravocrata? Não, o texto não fala disso. O texto fala o contrário. Mesmo a gente sabendo que pós-abolição, a escravidão, ainda o preconceito, né, na verdade, ainda existia. Letra E, anarquista, em que todas as diferenças de classe foram abolidas? Não, o texto não fala desse sentido. Letra B, ele dá um tom romântico, tá? De um modelo de sociedade pós-racial, de um modelo de sociedade que estava crente que o racismo não existia mais, uma vez que a abolição existiu, né? Que foi abolida a escravidão no Brasil, beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção, tá certo? Deixa eu parar a apresentação aqui. Eu espero ter colaborado bastante com você, fera do segundo ano, nos seus estudos para o SSA 2, nos seus estudos também para o Enem, né? Que a gente sabe que muitos já estão se preparando e é bom. Acreditem, gente, isso é um tempo, vai passar. Eu acredito muito nisso. E vejo que o SESI, com esse projeto Prepara, né, o Prepara SESI, traz também essa ideia de que você é muito importante, que você tem um foco muito grande nos seus estudos e vai longe. Acreditamos em você, acreditamos sim que você tem um potencial grande, tá bom? Foco nos estudos, força, porque tudo isso vai passar e em breve a gente vai estar todo mundo junto contando as vitórias desse tempo. No futuro, isso que nós estamos vivendo vai ficar só na história, só nos livros. Muito obrigado, cheiro no coração de vocês, foi muito bom ter cada um. Um abraço. Tchau, tchau, gente.